Hoje eu quero falar com você sobre Apocalipse 18, a queda da Babilônia. Apocalipse quer dizer revelação. Foi o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, quem escreveu este livro. Um livro com tantos sinais, com tantas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Somente um homem que tivesse muita intimidade com Deus para escrever um livro desse. O versículo 1 de Apocalipse 18 diz: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Esse anjo é Jesus, pois só ele tem tamanho esplendor e glória, e ele já apareceu em vários outros lugares na Bíblia, como Apocalipse 7, versículo 2, Apocalipse 8, versículo 3, Apocalipse 10, versículo 1, enfim. Versículo 2: Ele clamou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarda de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Jesus dirá a essa instituição religiosa e política que o seu tempo acabou, será destruída completamente. Se tornou agora uma tapera e não mais um lugar de comércio. Versículo 3: Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com ela, e a abundância da sua luxúria. Suas falsas doutrinas constituem vinho da sua prostituição, com a qual embriagava as nações. Elas entorpecem a mente, assim afetam a capacidade de discernir, de raciocinar de uma pessoa. Se não fosse por elas, multidões seriam convertidas pelas verdades claras contidas na palavra de Deus. Aqueles que se negam a beber dessa doutrina são como rebeldes dentro da instituição, mas não diante de Deus. Versículo 4: Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Em Gênesis 19, do capítulo 14 ao 29, Ló ouve uma voz que lhe incentiva. Saiu de Sodoma, pois ela seria destruída. Da mesma forma, os filhos de Deus estão sendo chamados a ouvirem claramente: sai dela, pois será destruída. Jeremias 51, 6. Também há um alerta: fugir do meio da Babilônia, mas nem todos obedecerão, e muitos receberão todas as pragas de Apocalipse 16. Versículo 5: Pois os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. É o aviso que a luz que resplandece nos dá que obedeça a palavra de Deus, e não aos homens, e não doutrinas. Pois Deus julgará os seus pecados repetidos, mas que lhes dão honra. Versículo 6: Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribui-lhes em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dali a ela em dobro. Agora ela experimentado o que ela mesma tem dado aos seus seguidores. Acredito eu que está longe de Deus não ouvir a sua voz, não ser amada por Ele, não poder sentir a sua presença. É o pior que alguém pode sentir, pois mais vale um dia diante do Senhor do que 1000 dias longe dele. Versículo 7. Quando ela se glorificou em luxúria, esteve e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como uma rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Ela pensa que, por ser a rainha e estar assentada em um lugar seguro, vai ser sempre reinar sobre as consciências.
Ela pensa que tem grande capacidade sobre as mentes humanas, mas em um único dia Deus lhe trará abaixo. Versículo 8. Portanto, um mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome será queimada no fogo, pois forte é o Senhor, Deus que julga. O fim da Babilônia religiosa não mais haverá. Esse um dia será como um ano, e um ano será como um dia, mas Deus julgará. Versículo 9. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão, prantearão, quando vierem a fumaça do seu incêndio. Eles chorarão sim, mas não por arrependimento pelos seus pecados, mas pelas percas, assim como Caim. Eles não ficaram tristes por seus pecados, mas apenas pelo castigo. Versículo 10. E estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai, ai da grande cidade, Babilônia, e a cidade forte. Numa só hora veio o seu juízo. Ninguém imagina que um lugar tão rico, tão forte politicamente, em um dia deixaria de existir. Mas veio o juízo de Deus. Versículo 11. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eles choraram as percas, pois agora não haverá ninguém mais para comprar as coisas que eles vendiam dizendo ser santas. Nas celebrações religiosas, o povo era levado a gastar muito, pois tinha muito que comprar, e diziam que eram coisas que lhes trariam saúde, sucesso, paz, alegria, enfim. Versículo 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de tinto fino, linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, todo tipo de madeira, orifícios e de todo objeto de marfim e de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e também de mármore. Por mais que sejam caras e preciosas e santas, não haverá ninguém que se interesse. Versículo 13. E canela, especiarias, perfumes, minas, incenso e vinho, azeite, flor de farinha de trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas de homens. Entre as coisas que eles negociavam, até as almas de homens, pagavam para encomendar as almas no sétimo dia, com ofertas enormes. Versículo 14. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti, todas as coisas delicadas e esplendorosas foram-se de ti, e não mais as achará. Toda a riqueza, o poder, o dinheiro que estava sendo vendido, coisas dizendo ser santas, se foram, ninguém mais quer. Versículo 15. Os mercadores dessas coisas que com elas enriqueceram, ficaram de longe pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando a sua dor e o seu lamento, pois a sua fonte de renda acabou. Deus trouxe a luz da palavra. Versículo 16. Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérola. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Versículo 17. Todo piloto e todo aquele que navega de navio, os marinheiros e quantos negociantes do mar se puseram de longe. Versículo 18. E contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade semelhante é essa à grande cidade. Versículo 19. E lançaram só sobre as suas cabeças, e clamavam chorando e lamentando: ai, 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 ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Sua opulência, ou seja, grande abundância. Mas acabou. Foi tudo destruído. Esses 4 versículos nos mostram
o quanto são vulneráveis ao dinheiro. Se há algo que faz um sincero grito de angústia das pessoas, é tocar em seus bens materiais. Acho que não seria uma ironia dizer que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Todos esses símbolos referentes aos reis da terra, aos mercadores e aos navegadores ligados à Babilônia. São força de expressão para demonstrar a total destruição da Babilônia e revelar que todos aqueles que apoiaram e ajudaram a difundir seus erros nada poderão fazer para salvá-la do juízo de Deus, pois estes mesmo perecerão para sempre ao lado dela. Versículo 20: Exultai-vos sobre ela o céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela julgou a vossa causa. Enquanto na terra os súditos da Babilônia hão de lamentar sua queda e destruição, os céus se alegrarão pelo seu desaparecimento. A destruição da Babilônia espiritual será motivo de grande alegria para o povo de Deus, tal como ocorreu com a destruição da Babilônia no tempo de Israel. Versículo 21. Então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto, será lançada a Babilônia, e grande cidade, e nunca mais será achada. O anjo fez-se cumprir. Jeremias 51, 60 ao 64. Em tu chegando à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás, Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nenhum morador. Algum destes homens, até animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações, e será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará. Versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, e de flautas e de clarins, nem artifícios de arte. Alguma se achará, mas de ti, em ti não mais se ouvirá ruído de mó. Aqui nos mostra que não haverá músicos, não haverá artistas, porque a igreja do Senhor é cheia de músicos que tocam vários instrumentos, que fazem vários artifícios de artes. Mas aqui não haverá nem sequer um ruído de mó. A multidão simplesmente se afastou e não há mais alegria, música. Versículo 23. A luz de candeia não mais brilhará em ti, a voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram os grandes da terra, todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A luz e a vida de Jesus, o testemunho dele, que a igreja que é a candeia leva, não mais brilhará em ti. A voz de Cristo e da igreja não mais se ouvirá ali. Os mercadores faziam feitiçarias e vendiam como se fossem coisas santas, coisas sagradas. Mas um dia Deus dirá: basta. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. O sangue de muitos inocentes que pregaram a palavra de Deus e a busca do Espírito Santo. O abandonar dos pecados, foram desprezados, abandonados, e as suas almas feridas, e sangraram, e também muitos morreram, apedrejados e em inquisição. Mas a vingança de Deus chegou. Não bastará dizer que estão vendendo coisas santas, coisas sagradas, mas agora Deus colocará um fim a tudo. Que Deus te abençoe e te dê revelação.